Olá pessoal, hoje dia 28/1/2023 eu quero abordar um assunto muito interessante sobre questões culturais na sua área de trabalho. Eu como técnico em segurança do trabalho, hoje estou como técnico em segurança do trabalho na empresa de obra à parte, no envolvimento de estrutura, de montagem de estrutura de rede elétrica, onde já estou num período por mais de 2 anos nessa área. Eu obtive muita experiência, como até agora obtenho muita experiência, que ainda estou nesse cenário operacional. Eu quero muito retratar essa situação de hoje. Houve uma mudança muito radical. Essa mudança ela veio no conceito do pensamento do segurança do trabalho, juntamente com seu RT. Nós precisamos transformarmos os nossos pensamentos e quebrar aí paradigma voltado a esses conceitos de como fazer segurança dentro da nossa empresa. Primeiro, nós precisamos fazer uma análise cultural. Hoje nós estamos passando por um processo muito difícil, num ambiente natural onde as empresas estão contratando pessoas, muitas das vezes, que vêm lá da zona rural para determinadas atividades. E essas atividades acabam sendo afetadas devido a não ter cultura aquelas pessoas diante de uma área determinada como a segurança no trabalho. Haja visto que o número de turnover e absenteísmo de algumas determinadas empresas é muito grande. E isso precisa muito preocupar, porque isso gera custo para a empresa quando há turnover e absenteísmo. Quando há absenteísmo, é preciso observar e entender o porquê desse absenteísmo para que a gente possa, dentro de um plano de desenvolvimento estratégico, atacar essa situação e fazer com que esse absenteísmo venha a zerar. Na questão do turnover, a gente precisa entender quais são as melhorias que precisam ser feitas voltado àquele profissional que ali foi contratado. Aqueles profissionais que ali foram contratados, envolvidos dentro de um processo financeiro de estímulo futuro, entre cargos e salário, para que essas pessoas possam ir desenvolver o seu desejo e a sua vontade de querer trabalhar naquele ambiente, naquela empresa. Então nós precisamos entendermos que dentro dessa situação de cultura, nós temos muitas das pessoas que não têm a cultura de segurança, devido a esse turnover, esse rodízio, e muitas das vezes tem cidades que é limitada para determinadas contratações. E muitas pessoas confundem que técnico de segurança do trabalho está sendo muito bonzinho, que ele está sendo muito compreensível. Não é isso. Você, como técnico de segurança do trabalho, precisa adaptar a essa nova cultura. E você precisa ser um cara transformador e fazer mudança diante desses fatos. Diante do pensamento, diante de atitude, diante de procedimentos onde essas pessoas não têm esse costume. Muitas das vezes saiu da zona rural, pessoas que já tinham o costume de não usar EPI, pessoas que já tinham instrução de que EPI e procedimento era bobagem, é bobagem. Então a gente precisa entender essas culturas, essas pessoas que não estão adaptadas com isso e fazer com que elas, dentro do nosso desafio, façam aquilo que precisa ser feito dentro dos procedimentos exigidos pela nossa empresa, pela sua empresa. Então, técnico de segurança do trabalho, RT, fica muito atento a essas questões. Nós simplesmente não podemos exigir de uma pessoa onde a qual ela não está treinada, a qual ela não foi acostumada a fazer segurança. E muitas das vezes até muitos desses profissionais têm dificuldade de entendimento intelectual. Nós precisamos muito nos ater a isso. Nós precisamos transformar pessoas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas alimentem o conceito de segurança do trabalho. Nós precisamos entender que essas pessoas precisam gostar de si mesmo e não de outras pessoas, mas de si primeiramente. Outras pessoas, quando ele gostar, vai ser consequência do seu zelo pela segurança do trabalho a qual ele está envolvido. Então fica muito atento a essas questões, a essas situações, que precisa de fato fazer com que essa situação seja real dentro da sua empresa, dentro da nossa empresa. Você ser educado não custa nada. Você ensinar não custa nada. Você reeducar não custa nada. Pelo contrário, nós somos pagos para transformar pessoas, pensamentos, atitudes, é claro que de forma extremamente positiva e não negativa. Nós precisamos nos ater
aos nossos comandos, aquela situação onde eu vou fazer uma abordagem, seja ela qual for, dentro da sua atividade operacional, ela precisa ser muito coerente e menos agressiva. Ela precisa ser educada e educativa diante daquele profissional que está desobedecendo ali um procedimento operacional. Muitas das empresas trabalham com o conceito de punição, não conformidade, advertência. Isso não leva a lugar nenhum, se você não transformar pessoas e seus pensamentos intelectuais. Então fiquem atentos a esses conceitos, a esses pensamentos, porque sendo assim você terá aí um grande êxito dentro da sua atividade operacional e você será um transformador de pessoas e de pensamentos intelectuais. Fica com Deus, abraço e sucesso para todos nós. Uai, seu app de vídeos curtos.